sou eu e que é você, nós temos uma missão. Quando Deus nos resgatou das trevas, quando Deus nos tirou do lamaçal do pecado, a qual nós estávamos fadados para viver, Ele nos chamou com uma missão específica. Ele não nos chamou apenas porque Ele nos ama, porque Ele nos acha bonitinho, não. Ele nos chamou porque dentro dos seus propósitos, Ele já havia traçado a nossa vida e a nossa história. Mas aí, irmã Lucinha, o que é missão? O que é missão? Que esse povo tanto fala. O que é missão? Que eu vejo tanta gente falar. Missão, número 1, todo mundo? Alguém para fazer algo em cargo e incumbência. Amém. O ensaio foi bom, mas agora velho. Número 1. Função ou poder que se confere a alguém para fazer algo em cargo e incumbência. Número 2. Ofício, ministério. Então, missão é uma função que foi dada a alguém. E quem é o dono da missão? Deus é o dono da missão. Ele é o Senhor. Mas Ele nos escolheu, nos separou e nos deu algo em nossas mãos para fazer. Então, missão é algo que se confere a alguém. E a missão da Igreja de Cristo é ir e fazer Discípulo. Qual a missão da Igreja de Cristo? Ir e fazer discípulo. Ir e fazer discípulo. Só que aí, quando a gente fala de missão, ainda existe muita gente que não sabe onde se encaixar. Mas eu não sei o que Deus quer de mim. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Ah, eu não tenho dom, eu não tenho talento, eu não tenho chamado para ir para longe. Eu também não sei o que fazer. Eu quero dizer para você que na seara do Senhor não existe semente fértil. Na seara do Senhor, todas as sementes dão frutos. Na seara do Senhor, todas as sementes dão frutos. Então, se você chegou aqui nessa manhã, como bem diz a nossa missionária Ana Rita, Deus está falando com você. Porque se Deus não falar com ninguém aqui, Deus já falou comigo. Amém, igreja? Então, vamos lá. Quais os tipos de missões? O primeiro tipo de missão que a gente muito ouve falar é a missão Transcultural. É a missão transcultural. E às vezes, a gente, por não entender exatamente o que significa a missão transcultural, a gente fala assim, mas eu não tenho chamado para missões transculturais. Não é isso que a gente fala às vezes? Mas missão transcultural, irmãos, nada tem a ver com geografia. Missão transcultural nada tem a ver com países, com sair do Brasil e ir para outro país. Missão transcultural é uma missão que muda de cultura. Então, quando você muda de cultura, você está fazendo uma missão transcultural. Quando você muda de cultura, você está fazendo uma missão o quê? Alguém aqui já mudou de cultura? Já saiu daqui da Bahia, já foi para outro lugar? Ou ninguém nunca aqui saiu da Bahia? Quem aqui já saiu da Bahia? Então você já fez uma missão transcultural. Parabéns para você. Porque você saiu da sua cultura e foi para outra cultura. Isso é uma missão transcultural. E será que realmente eu não tenho chamado para a missão transcultural? Se Deus te tira de Sergipe e leva você para a Bahia, você está fazendo uma missão o quê? Está fazendo, quero ver o pessoal lá do fundo. Está fazendo uma missão o quê? Transcultural. Então, missão transcultural é a mudança de cultura. Vamos lá ver se aprendeu. Missão transcultural é a mudança de cultura. A segunda missão é a missão
bairro e lá você leva todas as suas mudanças e você se instala naquele lugar. Aí você está fazendo uma missão transcultural. A missão monocultural é aquela que o Ágape faz sempre, que são as viagens missionárias. Você sai daqui da Bahia e vai fazer missão lá em Sergipe, você passa 3 dias, 5 dias e volta para a sua casa. Você está fazendo uma missão que é monocultural. Quem aqui já fez viagem missionária? O povo do Ágape aí é difícil não ter feito, né? Então, todas as vezes que você faz uma viagem missionária, vocês aí no fundo estão entendendo tudo direitinho, né? Todas as vezes que você faz uma viagem missionária, que você sai da sua casa, passa 3 dias, 1 semana, 15 dias, 20 dias e volta para a sua casa de novo, você fez uma missão que? Monocultural. Monocultural. Entendido até aí? Todo mundo está se identificando agora, né? Está cheio de missionário aqui, né? Glória a Deus por isso. Vamos lá. O outro tipo de missão é as missões locais ou urbanas. Quais são os tipos de missões agora que a gente está falando? Local. Vamos lá. Locais ou urbanas. Missão locais ou urbanas. Geralmente, pastor Cris, é a missão que a igreja costumamente faz. Sempre faz. Não é isso? É a missão que a igreja faz. Por que é a missão que a igreja faz? Porque é uma missão onde a igreja atua no seu local, onde ela está inserida, e nas vias urbanas. São os evangelismos, são as visitas aos presídios, são as visitas aos orfanatos, aos asilos, são os cultos que nós fazemos nas praças, os evangelismos dia de domingo. Então, se essa igreja aqui, ela faz esse tipo de evangelismo, esse tipo de avanço, ela está fazendo uma missão local e ou urbana. Aí eu quero saber se hoje daqui, pastor, ainda vai sair alguém que diz que não sabe aonde se encaixar. Isso não vai mais acontecer aqui. Amém, igreja? Porque Deus nessa manhã está te dando um leque de oportunidades. Porque Deus é assim, irmãos. Deus, Ele não perde oportunidade, não. Ele não fez você sair da sua casa nessa chuvinha gostosa para chegar aqui e você sair da mesma forma que você entrou. Ele chamou você para entrar por essas portas aqui, nós para entrarmos por essas portas, porque Ele tem interesse nas nossas vidas. Então, vamos lá. Vamos seguir. De orar minha hora. Amém. E a missão auto-autores. Alguém já ouviu? Menos os meninos ali do treinamento que eles já ouviram. Alguém aqui já ouviu falar da missão auto-autore? Não, você não, nem a Lete, nem o menino daqui. Auto-autores é a missão onde você faz aquilo ali, ó. Discípulo. Então, todas as vezes que você faz um discípulo, você está fazendo uma missão auto-autore. A missão auto-autore nada mais é do que treinar um nativo para assumir o seu lugar. O que é a missão auto-autore? Treinar um nativo para assumir o seu lugar. Essa daí, pastor, é uma das mais difíceis. Por quê? Primeiro porque o líder ou o pastor, ou quem está lá, dificilmente consegue arrebanhar esse povo para junto. Porque treinar não é fácil. Treinar depende de paciência, de perseverança, resiliência e tudo mais. Todas as ciências possíveis. E treinar significa começar de novo todos os dias. Mas a missão autoctone é aquela que dá mais resultado para o bom crescimento da obra do Senhor, irmãos. Porque quando você consegue encontrar alguém que tem as características que vai fazer aquela obra crescer e você investe naquela pessoa, se você morrer, se você for transferido, se você sair daquele lugar, a obra não vai morrer. Porque alguém vai assumir aquela obra. E por isso que a missão auto-autore é uma das mais importantes, porque você precisa identificar
possa puxar as orelhas, alguém que você possa trazer para perto de você, porque se Deus te soprar dali para outro lugar, aquele grupo vai caminhar sozinho, vai caminhar com aquela pessoa que você colocou ali. Entenderam que uma missão autóctone? Amém? Amém? Vamos lá. Podemos passar? Só que, irmãos, nós temos muitos exemplos nas nossas vidas. Nós temos que ter realmente pessoas para a gente modelar. Ou seja, você olha alguém, características de alguém, e você olha assim, poxa, eu queria ser assim também, um pouco mais calma, pensar um pouco antes de falar, ou eu queria ser assim também, ter mais ousadia, independente. Mas dentro da missão de Deus, nós temos um exemplo maior de um grande missionário. Quem é esse grande missionário? Jesus Cristo. David Livingstone, ele tem uma frase que ele diz: Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Jesus é o maior exemplo. Jesus é o maior exemplo de como e onde fazer missões. Vamos ler o que está aí no quadro? Jesus, maior exemplo de como e onde fazer missões. Nós podemos ter vários líderes, nós podemos ter vários top dos tops, mas Jesus é o top do top do top, gente. Glória. Igual a Jesus não teve. Por isso que os nossos olhos precisam estar fixados nele e somente nele. Só em Jesus nós devemos estar fixados. Mas por que Jesus ele foi o maior exemplo? Alguém abra em Lucas 4, 43. Eu coloquei 42 aí, mas é o 43. Lucas 4, 43. Quem abrir pode levantar e ler bem rapidinho, que meu tempo está pouco. Pouco não, tá bom. É necessário que eu também vá a outras cidades, porque para isso eu fui enviado. Jesus rompeu barreiras geográficas. Irmãos, não existe igreja que não saia do seu bairro. Não existe igreja que não saia do seu quadrado, porque Jesus ele rompeu barreiras geográficas. Jesus estava indo para um lugar, mas existia uma mulher, como foi dito aqui nesta manhã, que necessitava conhecer ele, e ele desviou o seu caminho por causa de uma vida. E às vezes a igreja de Cristo, nós enquanto igreja, não queremos sair do nosso lugar. Queremos ficar no nosso lugarzinho preferido. Às vezes até na igreja a gente tem um lugarzinho preferido, né? Que ninguém senta, que é só nosso. Mas Jesus está nos chamando para fazer lá o seu primeiro comando. Qual foi o primeiro comando? Ide. Ir é movimento. E Jesus nos ensina que nós devemos ir aonde tem uma vida. Nós estamos ali inseridos na Baixa dos Sapateiros. Hoje, o Ágape tem 20 anos. Hoje a Baixa dos Sapateiros está bonitinha, não está não? Está toda linda. A gente acha mesmo que foi por causa do Ágape que Deus mandou os recursos para lá. Mas quando o Ágape chegou lá, a Baixa dos Sapateiros, irmãos, era o lugar que ninguém queria ir. Ninguém queria colocar a mão naquele lugar. E uma vez eu ouvi a missionária na vida dizendo: o Ágape coloca a mão aonde ninguém quer colocar. E quando o Ágape foi, essa não era a minha época, foi outra, ainda era na época de Carlão, dos meninos já, que foi para lá, todo mundo achava uma loucura. Como é que a base missionária vai ficar num lugar onde só drogado? Mas Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os doentes. Foi para essas pessoas que Jesus te chamou. Foi para essas pessoas que Deus quebrou as algemas da sua vida. Foi para aqueles que não são. Foi para aqueles que estão à margem da sociedade. E foi para aquele lugar que Deus chamou Ágape. Porque Jesus ele rompe barreiras geográficas. A segunda coisa, não vou pedir para você ler porque é
os versículos, depois você lê em casa, Jesus rompe barreiras sociais. Ele falou aos líderes espirituais, pecadores, publicanos e com as mulheres. Cadê as mulheres? Sabia que Jesus ama as mulheres? Cadê as mulheres? Aleluia! Jesus te ama muito, mulher. Porque a nossa vida sem Jesus, sabe por quê? Porque lá no tempo, antes de Jesus, mulher não tinha direito de nada. Mas Jesus veio para levantar o ministério feminino. E nós louvamos a Deus por isso. Porque Jesus nos deu voz e vez. Jesus nos levantou como mulheres sábias que edificam a casa do Senhor, que edificam o seu trabalho, que edificam a sua escola, que edificam a sua faculdade. São essas mulheres que Deus nos levantou. E Jesus, ele falava aos doutores, com 12 anos, onde é que Jesus estava? No templo, falando com quem? Com os magistrais, com os doutores da lei. Mas Jesus também ia passando e viu alguém em cima de uma árvore. Quem foi? E Zaqueu era santinho? Zaqueu era um pecador do pecador, irmão. E assim mesmo, Jesus falou: Zaqueu, eu quero pousar na sua casa. O próprio Zaqueu falou: quer isso? O que é isso aí? Esse homem também. Mas assim, irmãos, Jesus, ele rompe barreiras sociais. Às vezes nós temos vergonha de falar o médico, o advogado. Vai no médico, o médico dá a receita e não sai e não diz: Deus te abençoe, Deus tem um propósito na sua vida. O médico também é pecador, o advogado também é pecador, as autoridades também são pecadoras. Ou muitas vezes nós passamos por essas pessoas que estão na rua a largo. Como lá a história do bom samaritano, irmãos. Às vezes a gente não quer chegar perto. Hoje em dia, o índice de violência está tão alto, está tão grande, que a gente desconfia até da nossa sombra. Se a sombra estiver atrás da gente está correndo. Mas Jesus é aquele que veio para quebrar esses paradigmas. Jesus veio para os doentes. Jesus rompeu barreiras culturais e religiosas. Ele abençoou os samaritanos e os romanos. Às vezes a gente só quer andar com crente, não é não, pastor? Só quer andar com crente. E vai fazer o que com ímpio, gente? E a nossa família que é ímpia vai fazer o quê? Vai cortar laços com a família porque a família não aceitou Jesus ainda? A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 15, que nós somos duas coisas. Ou o bom perfume de Cristo para a vida ou para a morte. É isso que a igreja de Cristo é. Ou nós levamos as pessoas para a vida eterna, ou elas estão fadadas ao inferno. Deus colocou na minha e na sua mão. Olha aí para a sua mão agora. É na sua mão que está essas vidas. E nós temos Jesus como exemplo maior. Amém? Amém, irmãos? Amém. Agora nós vamos falar rapidamente, diante disso tudo. Eu agora já sei o que é missão. Já sei? Já sei quais os tipos de missões? Sim. Já sei quem é o meu maior exemplo? Sim ou não? E o que é que eu vou fazer com tudo isso? Vou colocar no bolso, pastor, eu vou embora? O pastor Luiz está aqui, a partir de hoje acabou, viu, pastor? Não tem mais, ai, pastor, não tenho chamado. Tem um lugarzinho para você. Todos nós fomos chamados por Deus para uma obra específica. Então, a partir do momento que eu sei o que é missão, que eu sei quais os tipos de missões, agora eu preciso me encaixar nessa missão. Eu preciso saber qual é o meu papel na grande comissão de Cristo. Primeiro eu quero saber o que é vocação. Todo mundo? Vocação. Pode parar, está dormindo. 1, 2, 3, o que é vocação? Vocação são habilidades
habilidades naturais de uma pessoa. Quando a gente fala de habilidades naturais, a gente está dizendo, queridos, que é algo que nasceu com você. Sabe quando tem gente que tem dom? Aqui tem a nossa cozinheira Dilma. Tem dom para as panelas, que sabe cozinhar. Aí vem o outro que quer fazer a mesma coisa, mas não consegue. Não sai legal, gente. Pode até cozinhar, mas não sai a mesma coisa. Isso é dom. Isso é vocação. E vocação, cada um vai ter a sua. A Bíblia fala o que é sobre vocação? Cada um fique na vocação que foi. Bora repetir esse verso? Cada um fique na vocação que foi chamado. Cada um fique na vocação que foi chamado, irmãos. Porque todos nós temos habilidades naturais, coisas que nasceram com a gente. Tem pessoas que dirigem muito bem, tem outras que não vai dirigir tão bem. Eu também nunca dirijo, irmãos. Porque não é a habilidade dela, não é a vocação dela. Entendeu? Tem pessoas que sabem fazer os doces maravilhosos. Tem outros que se for fazer vai queimar tudo. Tem pessoas, irmãos, que cantam muito bem. Tem outros que não cantam tão bem assim. Tem pessoas que nascem com um dom, que são autodidatas, que sabem tocar todos os instrumentos. Tem outros que não vai passar a vida toda tentando e não vai conseguir. Por quê? Porque não tem habilidade natural. Claro que na obra missionária você faz tudo. Por quê? Se tem que ser feito, faz parte da missão. Então quando você está lá que só tem você, é você mesmo. É você que vai abrir a igreja, é você que vai limpar, é você que vai cantar, é você que vai tirar o dízimo, é você que vai ofertar, é você que vai fazer tudo. Mas dentro da obra do Senhor, nós precisamos saber quais são os meus dons, quais são os meus talentos, o que eu faço que me dá prazer de fazer. Tem gente que ama fazer uma coisa, tem outros que falam, não sei como você suporta fazer isso. É o dom, é o talento da pessoa. E isso é uma capacidade natural. Aí junto, só que eu quero falar uma coisa, quem te dá a vocação e o dom e o talento é quem? Quem te dá os dons e os talentos? E ele te dá com um propósito. E o propósito de Deus colocar o talento que você tem aí na sua mão só é um, irmãos. É porque você é chamado. Por que Deus te deu a vocação? Por causa do seu chamado. E o que é chamado? O chamado de Deus é o plano que Ele tem para cada um. Uma caminhada com Ele e a vocação que Ele mesmo. Então, seu chamado é um ato de ser pronunciado o seu nome. A Bíblia diz que Deus nos chama pelo nosso nome, irmãos. Mas Ele nos chama, Maria, Joana, pelo seu nome, para que você viva a sua vocação através do seu chamado. Não existe eu não tenho chamado. Todos nós temos um chamado de Deus para algo específico. O que nós precisamos é casar a nossa vocação, que são os nossos dons e talentos, com o nosso chamado. É usar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos em prol do reino de Deus. Amém, queridos? Cadê os vocacionados aqui? E cadê os chamados nesta manhã? Deus nos chama para algo sobrenatural. Irmãos, é um privilégio você estar sentado nessas cadeiras nesta manhã. Se sinta muito amado, muito desejado, muito querido por Deus. Porque muitos nesta manhã não tiveram nem a chance de abrir os olhos. Os nossos irmãos da igreja perseguida estão em calabouços. Estão debaixo, irmãos, de muitas vezes da água, para simplesmente não negar o nome do seu Deus. E nós, a igreja de Cristo, a igreja brasileira, a igreja Nova Betel, é a igreja livre em Cristo Jesus. Aleluia. É uma igreja livre em Cristo Jesus. Mas um dia a conta chega. E o que nós estamos fazendo com os nossos dons e talentos para o crescimento do reino? Fica
aí a nossa reflexão. E aí, irmãos, diante disso tudo, agora eu já sei o que é missão, já sei o tipo de missões, eu sei agora que eu tenho uma vocação e que eu tenho um chamado. E aí, a Bíblia, diante disso tudo, o nosso Deus poderoso, Ele nos dá um verso para basear isso aí, que nós vamos ler aqui. Está em Romanos 10, 13 e 15. Todo mundo dá para ver? Vamos ler no 3. 1, 2, 3. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será mais salvo. alto. Como, pois, invocarão? Peraí. Mais alto. 1, 2, 3. Porque Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Amém, queridos? Esse verso que está em Romanos 10, ele resume o nosso papel. Como invocarão aqueles de quem não creram? E como crerão se não ouviram, irmãos? Mas existe aí algo que está em amarelo, que define ou que é a base da obra missionária para a igreja. O que está em destaque? Se não forem enviados. Se não forem enviados. Irmãos, a igreja de Cristo, a nossa liderança, ela tem um papel fundamental para o bom andamento da obra do Senhor. Porque a igreja precisa promover situações onde nós podemos exercer a nossa vocação e o nosso talento. A igreja precisa sair das suas quatro paredes. A igreja precisa ir aonde o ímpio está, aonde os perdidos estão. As bases missionárias precisam ter essa visão de vocação e talento. Por isso que a Bíblia deixa registrado dessa forma: se não forem enviados. Como está escrito? Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Deus chamou a igreja dele para anunciar as boas novas. Deus nos chamou desde o ventre da nossa mãe. E eu sempre, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar com o microfone na mão, eu quero dizer para você que está aqui: você não é obra do acaso. Você não nasceu porque seus pais esqueceram de tomar o anticonceptivo, não. Você nasceu porque Deus te escolheu. Você nasceu porque Deus já tinha projetado um plano para a sua vida. E esse plano será cumprido na sua vida. Aleluia. Porque aquele que te chamou, aquele que te escolheu, não perde batalha. Aleluia. Deus te chamou com um propósito especial. Deus te chamou para uma grande obra. E por que eu faço questão, todas as vezes, de falar isso quando eu estou com esse microfone na mão? Porque um dia eu achei que eu não serviria para nada. Um dia eu achei, irmãos, que eu não ia dar um passo. Por quê? Porque era desprezada, vivia à margem da sociedade, abandonada por mãe, por pai, por todo mundo. Mas quando eu tinha 13 anos de idade, uma pessoa me parou na rua e me falou assim: olha, jovem, os teus pés pisarão as nações. E eu falei, nem sabia o que era nação, irmãos. Nem sabia do que ela estava dizendo, nem dei ligança. Mas quando eu tinha 18 anos de idade, eu comecei, desde de 15 anos mais ou menos, eu entendi que o meu chamado era ser freira. E eu comecei a viver no convento. E quando eu tinha 18 anos de idade, eu comecei a entender assim, alguma coisa deu um estalo na minha cabeça, que hoje eu sei que é o Espírito. Eu falei, rapaz, eu vou começar a ler a Bíblia. Só que lá, os folhetinhos da Bíblia já eram da semana inteira. Mas eu lia escondido
assistindo a Bíblia de madrugada em casa, lá no meu quarto. Assim como o Martinho Lutero, né? Graças a Deus, eu tenho um chamado para esse poder. É um privilégio. Então, e eu ficava lá lendo essa palavra, pastor, sozinha, de madrugada. E o Espírito de Deus começou a abrir a minha visão. E eu comecei a falar assim, peraí, alguma coisa está errada aqui nesse negócio. Como é que a Bíblia fala uma coisa e eu estou fazendo outra? Isso durou mais ou menos um ano e meio, eu era nessa luta interior. Até que Deus falou ao meu coração, esse aqui não é mais o seu lugar. E para a glória de Deus, eu aceitei Jesus com 18 anos. E a partir daí, a minha vida mudou completamente. Eu fiquei apaixonada por Jesus Cristo e pela sua obra. Em 2013 eu comecei a fazer a teologia no Betel Brasileiro. Houve lá um reboliço que a gente saiu do prédio e fomos parar dentro do Ágape. Em 2014, fomos parar dentro do Ágape. Eu e a minha amiga Bess Maildes. E mais a turma. Chegando lá, eu conheci esse negócio, fui picada por esse bichinho chamado missões. Aleluia. E aí fiquei infectada, irmãos. Glória. E o negócio agora começou a falar, meu Deus, esse negócio é mais forte do que eu. E para a glória de Deus, eu fui me envolvendo com a missão de Deus. E você lembra quando eu tinha 13 anos, que a irmã falou para mim que os meus pés pisariam as nações? 23 anos depois. Quantos anos? 23 anos. 23 anos depois, os meus pés pisou pela primeira vez em África. Aleluia. E quando eu desci, estava descendo aquelas escadas, Deus me fez lembrar de quando eu tinha 13 anos de idade. E eu falei, verdadeiramente Deus é aquele que cumpre promessas. Então eu não sei quais as promessas que Deus tem na sua vida. Eu não sei se Deus te falou que vai te soprar, que vai mudar a sua história. Eu quero dizer que Deus faz. E Deus faz porque Ele fez na minha vida. E hoje, para a glória de Deus, em África já fui 12 vezes. Em Guiné-Bissau uma vez, Paraguai 2 vezes. 2 vezes em Paraguai. Mas nada disso, irmãos, nada disso valeria a pena se não fosse com a presença do Senhor em minha vida. Então a presença do Senhor em nossas vidas nos impulsiona a ir além, a ir mais um pouquinho. E aí Deus, nesta manhã, Ele está fazendo essa pergunta para nós. Qual é a pergunta que Deus está fazendo? A quem enviarei? A quem enviarei? Será que nessa manhã nós podemos dizer, Senhor, eis-me aqui? Aleluia. A quem enviarei? Qual é a resposta dessa igreja? Eu, Jesus, aqui, Pai. A quem enviarei? Eis-me aqui. A quem enviarei? Eis-me aqui. A quem enviarei? Eis-me aqui, diz o Senhor Jesus. Diga ao Senhor Jesus nesta manhã. E diante disso tudo que a gente ouviu nesta manhã, a gente só pode dizer uma coisa, o quê? Partiu missões, O que aleluia. que a gente diz? Partiu missões. Partiu missões, não dá mais para estar da mesma maneira e da mesma forma, irmãos. Não perca essa oportunidade que Deus está te dando nesta manhã. Glória a Deus. Você tem um dom, você tem um chamado, você tem um talento. Use isso para glorificar o nome do Senhor Jesus. Por quê? Vamos ler o que está escrito aí? Há 17.960 povos que ainda não conhecem a Jesus. 17.960 povos que ainda não conhecem Jesus. E o que é que nós vamos dizer? Partiu missões. Há 6.040 línguas que não tem nenhum versículo da Bíblia traduzido, nenhum sequer versículo da Bíblia traduzido. E o que é que nós vamos dizer? Hashtag partiu missões. Partiu missões. Das 120.000 pessoas que morrem todos os dias,
80.000 delas morrem sem conhecer Jesus. Você pode sentir uma dorzinha no seu coração por isso? Porque todas as vezes que eu leio essa estatística, irmão, o meu coração geme. Das 120.000 pessoas que morrem todos os dias, 80.000 delas morrem sem conhecer Jesus. E diante dessa realidade só me resta dizer... Partiu. E aí, irmãos, depois que eu sei disso tudo, aí até eu posso cantar aquela música que diz: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus estava andando com os discípulos. E os discípulos disseram: Senhor, qual será o sinal da sua volta? E Jesus disse para ele: quando todos os povos ouvirem falar do meu nome, aí sim eu voltarei. Irmão, Jesus vai voltar e isso é real. Aleluia. Quem aqui ainda está esperando a volta de Cristo? Ele vai voltar e isso é real. Mas ele disse que o sinal da volta dele é quando todos os povos ouvirem falar do nome dele. E aí só então, nós enquanto igreja de Cristo vamos poder dizer, vamos ler? Senhor, com força, Senhor, cumprimos a missão. Não há uma etnia sequer que não tenha ouvido falar de Jesus. Estamos prontos para a volta de Cristo. Quando quiser, Senhor, pode mandar o anjo soar a trombeta de Deus, anunciando os derradeiros momentos deste mundo. Só quando todos os povos, todas as línguas e todas as nações ouvirem falar de Jesus, nós vamos poder cantar: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Às vezes nós cantamos, às vezes nós dizemos: Senhor, volta logo, esse mundo está assim, esse mundo está assado. Irmãos, Jesus vai voltar sim, quando todos os povos ouvirem falar do nome dele. Essas duas famílias, missionário norte-americano William Buck, todo mundo que conhece, né? Que é o fundador das igrejas batistas no Brasil. Gunnar e Frida Wieger, fundadores das Assembleias de Deus no Brasil. Foram os missionários que largaram tudo para que eu e você hoje pudéssemos estar sentados neste banco. Foram pessoas que saíram da sua casa, do seu lar, do seu conforto, para que nós pudéssemos conhecer Jesus e sermos livres e salvos dele. Tem uma historinha de Gunnar e Frida que é muito interessante. Eles, certo momento de suas vidas, estavam em Santa Catarina, fazendo missões ali. E David pega, liga para Gunnar e fala assim: olha, meu pastor, nós estamos aqui no Rio de Janeiro. E aqui as pessoas estão se convertendo de forma sobrenatural. As coisas aqui estão muito rápidas. Aqui tem poucas pessoas para cuidar desse povo. Nós precisamos de obreiros. Nós precisamos de pessoas que possam cuidar dos novos convertidos. E Gunnar liga aquele telefone, vai para o seu quarto e começa a orar ao Senhor. E ele se ajoelha e começa a dizer: Senhor, manda obreiros para o Rio de Janeiro. Senhor, levanta homens e mulheres que queiram doar a sua vida em favor daquele povo. E aí a mulher dele, Frida, está lá na cozinha fazendo os seus serviços domésticos. E Frida começa agora a ouvir um louvor nos seus ouvidos. Esse louvor era um louvor suíço, ela não conhecia. Mas agora ela começa a ouvir na sua própria língua. E ela começa a ouvir aquilo. E ela sai da cozinha, se ajoelha do lado do seu esposo. E o louvor que ela ouvia dizia assim: é o hino 515 da harpa cristã.
em nós a tua palavra. Obrigada, Senhor, por ter nos escolhido, nos separado para uma grande obra.